Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta sexta-feira a prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson. O pedido foi feito pela Polícia Federal por participação do ex-parlamentar em grupos que atuavam nas redes sociais supostamente para atacar as instituições democráticas. A investigação corre no âmbito do novo inquérito aberto por Moraes para apurar atos antidemocráticos, instaurado pelo magistrado depois de o inquérito anterior sobre o assunto ter sido arquivado. Antes da prisão, o ex-deputado mandou o seguinte áudio a membros do PDT. Eu quero falar aos meus amigos e minhas amigas do PTB, aos nossos leões, às nossas leoas conservadoras, que acabei de receber esse mandado do maridão de Dona Vivi, o cachorro do Supremo, o Xandão. Pior caráter que tem no Supremo. O Supremo é um partido político comunista que tem condições de expedir mandados de prisão em inquéritos que não tem o Ministério Público. Inquéritos no vazio. Não é? Penso que eles chegaram no limite da inconstitucionalidade, da agressão à ordem jurídica nacional. Foi assim na Venezuela. Nós estamos vendo repetido no Brasil. Os conservadores sendo presos por um tribunal corrupto, que é o Supremo, é o Morcrim. Hoje o Supremo é o Morcrim, uma organização criminosa para servir aos interesses dos comunistas e para praticar abuso de autoridade e constrangimento ilegal às pessoas que creem e militam democraticamente em favor da liberdade, da vida, Deus, pátria, família. Mas eu já falei pro Xandão uma vez e vou repetir. O buraco comigo é mais embaixo, Xandão. Eu sei que você é metida valente, né? A nossa conta é pessoal. Daqui para frente é pessoal. Não tem saída. Não tem saída. Você está perseguindo pessoalmente a mim, pessoalmente ao PTB. Está usando função de ministro para fazer perseguição pessoal. O que é pessoal, pessoalmente se resolve. E a vida vai nos colocar frente a frente, para que pessoalmente nós possamos resolver esse problema, se Deus quiser. Mas o povo do Brasil tem que saber dessa violação à ordem constitucional, da ordem legal. Chegamos no limite do limite do limite. É muito abuso. É muito abuso. Ontem o Xandão abre o inquérito contra o ministro da Justiça, o presidente da República, o deputado Felipe Barros e o delegado da Polícia Federal, que fizeram a live com o presidente. Hoje ele determina a minha prisão. Ele quer tirar todos da frente para que impere aqui a vontade da China. É o mensalão chinês. É o mensalão chinês. Tá bom, Xandão. Tá bom. Eu não posso. Aqui vieram os policiais federais, eu tenho o maior respeito pela Polícia Federal, pela PM, são os guardiões da pátria, os guardiões da cidadania, do direito de ir e vir, né? Vocês estão derrubando os alicerces da pátria, os alicerces da nação. O que é que vocês querem? Uma ordem nova, uma ordem comunista? Nós não vamos deixar, nós vamos resistir. Nós vamos resistir, Xandão, a você e aos que te sucederem. Nós não vamos permitir que vocês governem o Brasil por despachos. Quem faz despacho é pai de santo. Eu sei que tem muito pai de santo aí no Supremo, e normalmente o pai de santo é rei o bombo, é gay. E tem aí uns ministros gays, como a gente notoriamente tem notícia deles, né? Aí tem os ministros de rabo preso e os de rabo solto. Nós vamos nos enfrentar porque vocês representam o cerceamento das liberdades democráticas, da lei, da ordem, da família, de Deus, da liberdade, da vida. Vocês representam o outro lado. Vocês representam a ditadura marxista compliciada com a oligarquia mundial, que é a nova ordem. Vamos resistir. Deus, pátria, família, vida, liberdade. Este é o áudio enviado por Roberto Jefferson aos membros do PTB. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar a prisão preventiva de Jefferson foi tomada à revelia da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou de forma contrária à detenção do ex-parlamentar. Segundo informações do jornal O Globo, a manifestação da PGR foi enviada apenas na noite de quinta-feira, 7 dias depois do fim do prazo estipulado por Moraes. Assim a gente abre então nosso programa de hoje. Vamos ao Rio de Janeiro para a análise inicial de Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza.
Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, Cristina Grêmio, bem-vinda de volta. E boa noite a todos. É uma sexta-feira 13 caprichada, porque é considerado o Dia das Bruxas, né? E nós estamos, de fato, assistindo, né? Assistindo nos últimos anos, eu quero dizer, inclusive antecedendo esse governo atual, uma ação do Supremo Tribunal Federal que é, no mínimo, preocupante, né? É preocupante porque a civilização, as sociedades, elas estão testando o cinismo, elas estão testando a hipocrisia. As leis são convenções, as instituições são convenções. O próprio direito escrito, ele é uma convenção e tem a sua parcela de subjetividade. E em muitas regiões, em muitas localidades das sociedades, está sendo testado isso. Como é que a gente faz se eu fraudar a convenção, se eu fraudar o pacto, né? O pacto de homens de boa fé, homens e mulheres, enfim, populações de boa fé. O que acontece se eu transformar a interpretação do direito na minha vontade? Então, até um certo ponto, Vitor, isso significaria imediatamente uma situação de hostilidade da sociedade por quem estivesse fraudando o pacto, fraudando a convenção, né? E o que está acontecendo de forma preocupante em várias partes do mundo, e especialmente no Brasil, e concentrado no Supremo Tribunal Federal, é que esse teste da fraude às instituições, às convenções, portanto, do direito, para o abuso, na verdade, de prerrogativas, de poder, está sendo tolerado, está sendo sancionado. Então, o ex-deputado Roberto Jefferson tem sido um crítico ácido do Supremo Tribunal Federal, até onde eu enxergo, na maior parte do tempo, um tipo de crítica que todo o país nota aos arroubos do STF, às manobras como essa, por exemplo, recente, para reabilitar eleitoralmente o Luiz Inácio da Silva, um condenado. Uma manobra que a sociedade não acredita, que juristas percebem ser uma manobra, né? Reagindo a isso, o Roberto Jefferson tem vocalizado o que muita gente gostaria de dizer e diz nas redes sociais, mas que instituições, políticos, outros que deveriam reagir e refutar, não estão reagindo. E aí o Roberto Jefferson dobra a aposta, ele carrega o tom. Ele fez diversas vezes, ele proferiu insultos, né, contra, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. Como isso poderia ser recebido caso tenha havido algum excesso do tipo difamação, ofensa à honra? O Roberto Jefferson poderia ser processado. Agora, não é isso que está acontecendo. O Roberto Jefferson foi preso. Foi preso por um ato que está coberto por que convenção do direito? Por um inquérito, né, cujos fundamentos são vagos. Esse inquérito ele traz uma conjectura, uma literatura de que há supostamente uma quadrilha, uma organização meio nebulosa na sua descrição, que quer afrontar a democracia e ponto. E o que surgir ao alcance da vista dos ministros do Supremo, especialmente do Alexandre de Moraes, que ele queira, né, de uma forma subjetiva, classificar como ofensa ou ameaça ou atentado à democracia, ele fará, porque não tem contraponto. Ao contrário, ele é capa de revista dizendo que ele é a muralha do direito contra o fascismo. É uma imprensa que está embarcando na narrativa dele, está sancionando a prepotência, né? E isso é muito perigoso, como eu disse no início do meu comentário. Quer dizer, se a sociedade não refuta o arrobo, a prepotência, a quebra do pacto, né, das convenções estabelecidas na civilização,
os que estão tendendo à prepotência, eles vão avançar os sinais, né? Eles vão avançar todos os sinais. A princípio, para fazer política, né, que é o que está dado, a princípio, para enfraquecer um governo, né? Digamos que isso ainda estivesse na esfera de uma disputa eleitoral, mas evidentemente que a gente já viu que o STF já foi bastante além disso, né? E os instrumentos que ele está utilizando, sem salvaguarda, sem precisar prestar contas da legalidade, esses instrumentos, uma vez sancionados, eles serão sim, poderão ser sim, instrumentos ditatoriais, né, de domínio absoluto, absolutista, sem precisar prestar satisfações a ninguém. Cristina Grêmio, a sua avaliação agora. Cris, que bom tê-la aqui. É uma sexta-feira tensa, tumultuada, mas sempre bom poder contar com a sua análise também aqui com a gente no Pingos. Boa noite, Cris. Obrigada, Vitor. Boa noite a você, Fiuza, Ana Paula, Zé Maria. Boa noite a todos que nos assistem. Realmente uma sexta-feira 13 de agosto, daquelas que vão ficar para a história e de uma forma muito triste, né? É muito triste você, sendo ou não apoiador dos impropérios até ditos por Roberto Jefferson ao longo de vários meses seguidos aí, você não pode aplaudir isso de jeito nenhum. Não é possível que a gente aceite aplausos a uma tirania dessas. O Fiuza lembrou bem aí, quando a sociedade se acovarda, quando a sociedade vai aceitando que redes sociais censurem, que embaixador da China censure, que, enfim, grandes da tecnologia e que ministros censurem, quando isso é proibido pela nossa Constituição, quando aplaudem, estimulam, compactuam, isso vai avançando e a gente está vendo aí, a gente está vindo de uma escalada. O mais engraçado é que os que aplaudem são aqueles que gritam fascismo, aqueles que estão sempre gritando golpe. Cadê essas pessoas? Estão de venda nos olhos? Estão igual à justiça brasileira, que tem venda nos olhos, representada por esses ministros com venda nos olhos? Cadê o presidente do Senado? Está com venda nos olhos? Não à toa, hoje, muita gente se manifestou no Twitter, muitos deputados, muitos senadores se manifestaram, muitas pessoas proeminentes no Brasil, de várias áreas, se manifestaram, cobrando de Rodrigo Pacheco uma postura, uma resposta. Está errada a Constituição de dar tanto poder a uma única pessoa. Não é possível que nós sejamos 210 milhões de brasileiros e uma única pessoa, Rodrigo Pacheco, seja a que tenha nas suas mãos a condição de colocar em votação um pedido de impeachment de um desses ministros que extrapolam suas funções, que rasgam a Constituição. E o ministro Alexandre de Moraes vem fazendo isso insistentemente. Pegando aí do começo desse inquérito, o inquérito está errado, e não sou eu que estou dizendo, já vários juristas apontaram isso. Ele se baseou, a abertura do inquérito se baseou num regimento interno do STF que sequer tem poder de lei. Como que o regimento interno, que diz que se algum crime for cometido ali internamente, aí sim os ministros, que são juízes, não são delegados, nem procuradores, nem promotores de justiça, aí os juízes podem abrir um inquérito chamado de inquérito de ofício, mas como que eles abrem isso desrespeitando a Constituição? Olharam para o regimento interno, já tiveram uma interpretação toda errada, e eu coloco no plural aqui o verbo, porque foi uma decisão do ministro Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes abrir esse inquérito em que agora foi enquadrado o ex-deputado Roberto Jefferson, mas os outros compactuaram e aprovaram, se mantiveram calados e, quando foi para a decisão, decidiram junto com os colegas. Então, é uma decisão da corte toda. Abriram esse inquérito interpretando que, como crimes de opinião foram cometidos pela internet e eles usam a internet lá dentro do tribunal, então a internet é o tribunal. Então, eles perceberam que um crime foi cometido dentro do tribunal e abriram esse inquérito. Está errado desde o início. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou que é ela a que tem a prerrogativa de abrir inquéritos e pediu o encerramento desse inquérito. Mais de uma vez, o outro ficou aberto até pouco tempo, né, o dos atos antidemocráticos, e legal da mesma forma. E tem outras pessoas presas. A gente tem que dizer com todas as letras, o Brasil tem hoje 3 presos políticos. Tem o jornalista Oswaldo Eustáquio, tem o deputado federal Daniel Silveira e agora o ex-deputado Roberto Jefferson. De novo, gostando ou não do que eles dizem, do que eles fazem, ninguém no Brasil pode ser punido, não por essa Constituição que está em vigor, a Constituição de 88, por crime de opinião.
pode ser processado por ter ameaçado, por ter injuriado, caluniado, difamado. Isso sim são crimes previstos no Código Penal. Fake news, atos antidemocráticos, opinião, nada disso está tipificado no Código Penal. Não se pode prender pessoas por isso. Está tudo errado e por isso que eu insisto, Rodrigo Pacheco precisa se pronunciar. Tantos setores da sociedade já se pronunciaram, elaboraram pedidos bem embasados de impeachment, não só desse ministro do STF, de outros também. Por que que isso vai sendo engavetado ano após ano, legislatura após legislatura? Sai Davi Alcolumbre, entra Rodrigo Pacheco, os crimes continuam sendo cometidos, os arroubos autoritários continuam sendo cometidos, os crimes contra a Constituição, né, os desrespeitos, e ninguém faz nada. O Senado é representante do povo. O povo cansou de ir para a rua, está todo mundo cansado de tudo. Eu vi aqui rapidamente o chat do Pingos nos Is quando estava na espera ali, e as pessoas dizendo claramente: eu não aguento mais ser governado pelo STF. Nós estamos sendo governados pelo STF, só que nós não elegemos aqueles 11 ministros. Não são 11 presidentes da República, eles não nos governam. Então, é preciso que quem tem a prerrogativa legal de tomar uma atitude, tome uma atitude. Rodrigo Pacheco, leve à votação esses pedidos de impeachment, leve à votação. Se os outros 80 senadores acharem que não ficou provado nenhum crime de responsabilidade, eles continuam lá, vai passar, não vai ser aprovado, mas precisa ser votado. Os nossos representantes precisam ser ouvidos porque nós queremos ser ouvidos. Eu acho que, por enquanto, é isso. Eu queria até fazer um breve comentário sobre o que o Roberto Jefferson falou, mas a gente vai poder seguir mais para frente com esse assunto, não vou me alongar mais. Eu acho que, no momento, a cobrança maior que a gente tem que fazer é em cima do Senado. O Senado está de joelhos nesse momento, a tirania do STF. Olhos voltados aí para Brasília, não é não? José Maria Trindade, boa noite, Zé. Olha, tradicionalmente, agosto é o mês da crise na política e do cachorro louco, né? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana Paula. Seja bem-vinda, Cristina. É um momento muito tenso. Olha, jamais um constituinte de 88 poderia imaginar que essa Constituição daria guarida a uma situação como esta, de hipertrofia do Supremo Tribunal Federal. Uma certa vez ali no julgamento do Mensalão, né, diante ali do processo, eu conversando com o então presidente do Supremo, o Joaquim Barbosa, e eu falava exatamente desse poder do judiciário. E ele me falava, porque ninguém lia a Constituição. A Constituição dá ao judiciário, segundo ele me falou, poderes assim mesmo. E eu falava, evidentemente, naquela conversa, sobre os poderes dos juízes nos municípios. Alguns juízes, em alguns municípios, o que o ex-ministro Marco Aurélio chamava de juizite aguda, e que agora contaminou o Supremo Tribunal Federal, uma espécie de pandemia. Juizite aguda é quando o juiz traz para o fórum as suas desavenças pessoais. Eu conheço o caso na cidade em que o juiz se envolveu numa briga de trânsito, decretou a prisão do rapaz que bateu no carro dele e viajou. Quer dizer, ninguém podia soltar, só ele. Aí precisava ir lá na capital para pedir um habeas corpus em segunda instância. Para se ter uma ideia, então, existem exageros que são configurados na própria Constituição, mas nunca, absolutamente nunca, disputa pessoal. Disputa pessoal. É o que acusa o ex-deputado Roberto Jefferson, nesse áudio pesado, né? Chamar o Supremo Tribunal Federal de ORCRIM, de uma organização criminosa, é atacar uma instituição. Não é exatamente um ministro, mas ele chama o Supremo Tribunal Federal de um ORCRIM, ou seja, piora muito a situação dele nesse processo. Agora, é muito estridente aí esta posição omissa do Congresso Nacional. Nós estamos vendo uma escalada de tensão muito alta na sociedade, na política e agora entre Palácio e Supremo Tribunal Federal. E o Congresso faz de conta que não é com ele, é sim, porque daqui a pouco chega lá. Ou já chegou, já tem um deputado com mandato, no exercício do mandato, preso pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Me relataram deputados que saíram do plenário depressivos diante da situação, porque tinham que votar pela manutenção da prisão do Alexandre Silveira, né? Então, é esta a grande situação.
o Poder Judiciário se agigantou aqui na Praça dos Três Poderes, chegando ao ponto do ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão de um presidente de um partido político nacional como é o PTB. Olha, não é uma prisão qualquer, não. É a prisão de um aliado do presidente Jair Bolsonaro, presidente nacional do PTB, uma pessoa que tem uma militância política e que tem direito à voz. Ele não roubou, não matou, não está praticando crime contra a vida. Então, uma prisão assim soa mesmo estranho. Eu admito que Roberto Jefferson ultrapassou os sinais, fez críticas duras à instituição e não só a ministros, né? Mas todo julgamento tem que ser concluído, ou seja, ele só pode ser preso depois do transitado em julgado, não é assim? Não foi assim com o ex-presidente Lula? Então, que seja assim também com Roberto Jefferson. Agora, veja a seriedade. O Congresso Nacional calado, no máximo, dá uma notinha aqui, o presidente do Senado deu uma notinha na crise anterior, falando que vai seguir os preceitos constitucionais, bem técnico mesmo, como representante comercial manda um cartão de Natal para o seu cliente. Aí depois vem o presidente da Câmara e fica, não contem comigo e tal, mas não há uma pressão pesada do Congresso, mostrando na balança das forças da Praça dos Três Poderes de que a política também pode fazer esta mediação. Hoje me perguntaram qual é a projeção, e eu não tenho projeção. Quando fazemos avaliações políticas por aqui, nós não temos bola de cristal, nem consultamos, nem telefonamos para a mãe de Iná. A gente faz com base nos dados que estão no dia a dia. E agora os dados estão confusos, estão esquisitos. Veja bem, o presidente Jair Bolsonaro, ele ainda não se manifestou diretamente, soube que ele não gostou, ficou extremamente irritado, soube que ele não gostou, mas ainda não se manifestou oficialmente. É claro que a prisão do Roberto Jefferson é um alerta ao grupo do presidente Jair Bolsonaro. Então, veja bem, qual será a resposta do presidente Jair Bolsonaro? Não sei, é preciso esperar. E nós estamos aqui, o Congresso calado, omisso, e nós estamos aqui na expectativa de uma reação da Presidência da República a um ministro do Supremo Tribunal Federal, para se ter uma ideia. No caso do Roberto Jefferson, ele foi avisado por aliados no PTB, dizendo, olha, o senhor pode ser preso. Aí ele não teria coragem. Teve, está aí. Então, a situação é esta. Não há uma projeção de futuro, não há um horizonte para essa crise política que a cada dia ela fica muito mais grave e assume mesmo a condição de uma crise institucional. E o Congresso? Calado. Bom, nós vamos agora ao Rio de Janeiro para falarmos com o repórter Rodrigo Viga. O Viga, que desde mais cedo está acompanhando aqui esse caso e traz para a gente agora as últimas informações sobre a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Boa noite, Viga. Tudo bem? Boa noite para você, boa noite para os amigos ouvintes. Não está muito legal a conexão aí com o Rio. A gente já te chama já, Viga, para você trazer para a gente as últimas informações. Antes, a análise da Ana Paula Henkel. Boa tarde para você aí em Los Angeles, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Zé, Fiuza, nossa querida Cris e nossa audiência aí maravilhosa. Um dia muito triste, né, para a gente, para nós brasileiros. E um daqueles dias que aqui nos Estados Unidos é impossível de explicar o que está acontecendo no Brasil. Eu conversei mais cedo com a doutora Tameia Danelon, porque nessas horas, né, a gente sabe que existe muita coisa errada, a gente sabe que existe aí atropelos e rompantes contra a nossa Constituição. Toda semana estamos aqui falando desses rompantes por parte de ministros do STF. Sempre destacamos aqui a reverência, o respeito à instituição STF, mas não com essa Constituição aí, com esses ministros que estão aí toda semana dando um tapa na cara do brasileiro, não apenas seguir a Constituição, que não é o que eles fazem. A nossa corte mais alta, que deveria ser uma corte constitucional, como todas as Supremas Cortes são,
Não é. A nossa Suprema Corte é uma corte criminal, é um tribunal político, são agentes políticos ali vestidos com togas, interferindo em poderes do executivo, do legislativo, interferindo no sistema de freios e contrapesos que equilibra qualquer democracia saudável. Então, eu entrei em contato mais cedo com a doutora Tameia Danelon, que é professora exatamente de processo penal, e pedi que ela descrevesse como eu poderia explicar aqui para a nossa audiência o que aconteceu hoje. E foi isso que a doutora Tameia me explicou. Vamos lá. Primeiro ponto, que na decisão do Alexandre de Moraes, ele diz que Roberto Jefferson integraria uma organização criminosa aí focada em propagar fake news. Mas ele não fala, Alexandre de Moraes, quem faz parte dessa suposta organização, quem são, né, as outras pessoas, e que isso é um ponto importante para saber, né, porque dessa suposta organização pode ser que tenha alguém de foro privilegiado, e só indicando que há pessoas com foro privilegiado nessa suposta organização, só assim a competência seria do Supremo Tribunal Federal de arbitrar nesse inquérito. E isso não aconteceu. Roberto Jefferson, como nós sabemos, não tem foro privilegiado. E aí outro ponto, que a doutora Tameia Danelon me explica, que o Alexandre de Moraes, aquela velha discussão aqui que nós sempre trazemos especialmente quando procuradores e membros do Ministério Público nos dão entrevistas, que o Alexandre de Moraes ele é vítima, né, ali de supostos ataques, supostas ameaças, e que jamais a vítima pode ser a vítima, o investigador e o juiz que decreta essa prisão, que isso aí viola exatamente o tal sistema acusatório. E o que seria esse sistema acusatório? A doutora Tameia Danelon, inclusive, tem um curso sobre processo penal que ela explica isso. O que é o processo acusatório? Que é a função de acusar, de defender e de julgar. Essa função ela tem que estar em 3 órgãos distintos e não concentrados em apenas uma pessoa aí, né? Nesse caso, o Alexandre de Moraes. A doutora Tameia também diz que o STF não aguardou o parecer da PGR e que isso não existe, que dar um prazo também de 24 horas para o Ministério Público se manifestar, isso também não existe, que só pode colocar prazo de 24 horas quando a pessoa já está presa, que para pedido de prisão o PGR tem o prazo que ele achar pertinente. Não há prazo previsto em lei, nesse caso, para a PGR, ainda mais que a PGR, nesse caso, foi contrária à prisão. E, para finalizar, Vitor, a doutora Tameia também explica que as chamadas prisões provisórias, né, que é a prisão em flagrante e a prisão preventiva, elas acontecem antes do julgamento, ou seja, antes da sentença, né? E que normalmente essas prisões acontecem por homicídio, estupro e até corrupção, como foi o caso do Eduardo Cunha, e que a prisão preventiva só pode ser decretada quando o crime for grave, e que nesse caso, como aí o Zé, o Fiuza também, a Cris, eles trouxeram, nesse caso seria um crime de calúnia, difamação, e que poderia abrir um inquérito contra o Roberto Jefferson, mas que esse crime não é um crime grave e que crimes contra a honra não permitem aí prisão preventiva. Então aí, doutora Tameia Danelon, muito obrigada pelas explicações e fica aí, né, a nossa indignação, porque nós podemos discordar de Roberto Jefferson, como também discordamos da maneira como Daniel Silveira postou aqueles vídeos, mas sempre temos que defender princípios e não pessoas, e nesse caso o princípio ele é da defesa da Constituição e do processo legal, porque se acontece isso com eles, pode acontecer com qualquer um de nós.